A palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 11 até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e se humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele. Ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela é uma palavra forte, é uma palavra que fortifica, ela é uma palavra que edifica, que cura, que transforma, que liberta e que sara. Aqui nós vemos a história de Manassés. Manassés, ele foi levado preso pelos príncipes naquela época. Foi levado preso para a Babilônia com os seus pés amarrados com ganchos e correntes. Então Manassés, quando ele se viu naquele tormento que ele estava preso, naquele momento, não tinha mais saída para ele, porque ele estava preso até os seus pés acorrentados, não tinha para onde ele sair, para onde ele fugir. E os príncipes levaram ele preso para a Babilônia. Então Manassés lembrou que sim, existia uma saída, como existe até hoje. Manassés, ele orou a Deus fervorosamente. Manassés, ele orou, chorou, se humilhou aos pés do nosso Senhor Deus. Ele chorou, se humilhou aos pés do Deus de seus pais. Os pais de Manassés, o Deus dos pais de Manassés, naquele tempo era Deus, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus de sempre, o mesmo Deus de ontem e o de amanhã. É o Deus que fez os céus e a terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, ele angustiado orou favorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seu pai. Aleluia, glória a Deus. E ele orou e Deus se aplacou com ele, com Manassés. Deus se aplacou. Quando Deus viu Manassés orando, Deus se aplacou com ele, ou seja, Deus ouviu a sua oração. Deus ficou junto com ele. Deus se aplacou. Deus atendeu a sua oração, ouviu o seu pedido. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E tornou a trazê-lo a Jerusalém. Deus libertou ele daquela cadeia e trouxe ele de novo para Jerusalém, aonde que era um lugar feliz, um lugar de paz, um lugar de amor, era em Jerusalém. E Jesus se aplacou com ele, ouviu a oração dele, ouviu os pedidos dele, ouviu o clamor dele, ouviu a humilhação dele perante os pés do nosso Senhor Deus, e Deus se aplacou com ele. Deus trouxe ele de volta para Jerusalém. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E assim, meu irmão, é a nossa vida hoje. É da mesma forma como foi com a vida de Manassés. Então, conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Quando o nosso Senhor Deus se aplacou, ouviu a oração de Manassés e libertou Manassés da cadeia, das correntes daquele povo que estava aprisionando Manassés e levando Manassés para a Babilônia, Deus, ele libertou Manassés daquele povo, libertou Manassés da cadeia, libertou Manassés das correntes que estavam acorrentadas nos seus pés. Glória a Deus. E assim, meu irmão, é a nossa vida. No momento que nós vivemos aqui nessa terra, da mesma forma. Então Manassés, quando ele retornou a Jerusalém pelas mãos do nosso Senhor Deus,
pelas mãos do nosso Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra, ele conheceu que o Senhor era Deus. O Senhor que livrou ele era Deus. E assim é eu e é você, meu irmão, aqui nessa terra. Muitas vezes eu e você passamos por dificuldade. Muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação. Muitas vezes os ventos fortes, as chuvas fortes não quer cessar em nossa vida, não quer parar. Muitas vezes nós ficamos angustiados. Muitas vezes nós pensamos até em desistir, até de nós mesmos, porque nós não encontramos uma saída perante aos homens aqui dessa terra. Igualmente Manassés não encontrou uma saída perante aqueles homens daquela terra naquela época. Assim é eu e você aqui, nesse mundo que nós vivemos. Nós procuramos saída para todo lugar, nós procuramos conselhos, nós procuramos alguma pessoa, algum homem, alguma mulher que pudesse ou que pode nos ajudar, mas nós não encontramos. Assim foi a vida de Manassés quando estava preso. E assim é a nossa vida quando nós estamos presos na cadeia do inimigo. Quando nós estamos presos na cadeia do inimigo, vem a tribulação, vem o tormento, vem a dificuldade em casa. Vem a contenda entre os irmãos, entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido. Vem os conflitos entre as nações. Vem as guerras espirituais como também carnais dentro da família, no meio dos amigos. É isso quando nós estamos acorrentados pela corrente do inimigo. Porque o inimigo, o diabo, ele só traz coisas ruins para nossas vidas. E nós não achamos lugar, nós não achamos saída para que nós saímos dessa cadeia, para que nos libertamos dessa prisão do inimigo. Muitas vezes nós procuramos pessoas aqui dessa terra, o homem ou a mulher, contamos o que estamos acontecendo comigo e contigo, a eles e a elas. Muitas vezes nós somos até desfavorecidos, somos até criticados, somos caluniados pelas nossas costas. Muitas vezes, em vez de nós receber uma palavra amiga, uma palavra que fortifica, que nos dá coragem, que nos alegra, que nos faz ficar contente, nós recebemos uma palavra que nos entristece mais ainda. É a palavra de quem nós procuramos aqui nessa terra. É uma palavra que nos entristece mais ainda do que mais que nós já estamos. Mas eu te convido, meu irmão, se isso estiver acontecendo na tua vida, ou na vida de muitos ao teu redor, fale com ele. Ou você mesmo tiver também na sua vida, fale com ele. Com o nosso Senhor Deus. Faça igual Manassés. Ora a Deus, busca a Deus favorosamente. Busca a Deus. Obedece a palavra do nosso Senhor Jesus. Humilha-se aos pés do nosso Senhor Deus. Que Deus ele vai se aplacar contigo, assim como ele se aplacou com Manassés. Deus ele vai te ouvir as tuas súplicas, ou seja, as tuas orações, os teus pedidos. Deus ele vai te arrancar dessa cadeia que você está. Deus ele vai te tirar, te libertar dessa prisão que você se encontra. Na tua casa, você não vai ter mais o tormento que está tendo. No meio das tuas amizades não vai ser mais aquela contenda. No meio da tua família não vai ter mais discussão entre os parentes e familiares. No meio do casal não vai ter mais a contenda do inimigo querendo destruir o casamento. Ore a Deus, meu irmão, ore a Deus, minha irmã. Humilha-se perante aos pés do nosso Senhor Deus para que Deus possa te libertar dessa cadeia. Isso que eu e você vivemos aqui nessa terra dessas formas, passando tempestade todo dia em nossa vida, dificuldade, tormento, tanto seja na vida espiritual como também na vida carnal, ou seja, na doença, ou seja, no casamento, coisas sentimentais. É o inimigo que coloca essas coisas em nossas vidas para que nós podemos viver essa vida de tormento. Para que nós possamos viver essa vida de miséria, chorando, com dificuldade todos os dias, clamando de dor. As pessoas, aos homens dessa terra que não conseguem e não vão nos ajudar. Mas quando eu e você clamamos ao nosso Senhor Deus, ao Todo-Poderoso, Deus ele vai te libertar.
Você que se encontra num vício de bebida alcoólica, você que se encontra no vício das drogas, no vício da prostituição, você que se encontra nos vícios que não dá conta de sair, que você já tentou de várias formas, de vários jeitos e não consegue sair. Você que anda angustiado, chorando, dentro da cadeia do inimigo, ele te prisionando, te massacrando. Meu irmão, ore a Deus. Deus o Todo-Poderoso, ele te liberta. Deus o Todo-Poderoso, ele te salva, ele te cura. Só o nosso Senhor é Deus. Aonde Deus fecha uma porta, ninguém mais abre. Aonde Deus abre uma porta, ninguém mais fecha. Aceite o nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro e salvador da sua vida e da sua alma aqui nessa terra. Busca a Ele, obedece a Ele, teme a Ele. Clama a Ele. Deus, Ele está te ouvindo. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele não quer te ver você nessa vida. Você que está com seu casamento sendo destruído, descendo de água abaixo, é porque o teu casamento já está na mão do inimigo, já está preso. E você não encontra saída na mão desses homens aqui da terra, na mão dessas mulheres aqui dessa terra, você não vai encontrar solução para solucionar o seu problema. Só Deus é que pode trazer o teu casamento de volta. Só Deus é que pode trazer a alegria, o amor, o carinho, o conforto entre você e seu cônjuge, o seu parceiro ou a sua parceira, o seu companheiro e a sua companheira. Só Deus é que pode unir vocês de novo. Só Deus é que pode colocar o amor no meio de vocês dois. Só Deus é que pode libertar o casamento de vocês da mão do inimigo. Ore a Deus, busque a Deus pelo teu casamento. Busque a Deus pelos anos de vida que você tem com o teu parceiro, com o teu companheiro ou com a tua companheira que você está vendo que o diabo está tentando destruir. Busque a Deus para que Deus possa restaurar, para que Deus possa jogar por terra todas essas coisas que estão acontecendo no meio do teu casamento. Quando você buscar Deus favorosamente, ou seja, quando você se humilhar na presença de Deus, chorar, pedir, clamar e obedecer, principalmente obedecer a palavra do nosso Senhor Deus, você vai ver a restauração. Deus, ele vai tirar o teu casamento dessa Babilônia, dessas correntes que está acorrentada no seu casamento. Deus vai quebrar todas as correntes. Deus, ele vai te libertar, vai te sarar, vai te curar o teu casamento. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Você, meu irmão, que se encontra nesse vício das drogas, que se encontra no vício da bebida alcoólica, que você não consegue mais sair por conta própria, com a sua própria força, você não dá conta de sair dela, clama a Deus, busca a Deus. Você que tenta fazer tantas coisas, tantos planos, mas os seus planos são frustrados, dão tudo errado, não dá da forma que você planeja. É porque está tudo prisionado na mão do inimigo. Busque a Deus, ore a Deus, clama a Deus, pede para Deus te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Pede para Deus consertar os teus caminhos perante aos olhos do nosso Senhor Jesus. Obedece a palavra, meu irmão. Porque em João capítulo 8, versículo 32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer conhecer a verdade? Conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Você conhecendo a palavra, você está conhecendo a verdade. Você conhecendo a verdade é Deus, a verdade é Jesus. Você está conhecendo a Jesus. Você vai estar conhecendo a Deus. E que vai te libertar não é a verdade, vos libertará. A verdade é Jesus, a verdade é Deus, é Ele que vai te libertar. Aonde Deus fecha uma porta, ninguém abre. Aonde Deus abre uma porta, ninguém mais fecha. E é assim que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai abrir as portas para você. Tanto na vida espiritual, como sentimental, como também carnal. Talvez você está vivendo numa vida todo dia de choro por cima de choro, e você não consegue, você busca soluções em quatro paredes, você vai em muitos e muitos tipos de pastor e não resolve o teu problema. É porque o poder não está no pastor dessa terra, o poder não está na pastora desse mundo, o poder está na mão do pastor do céu.
É o nosso pastor, é o nosso Deus. O Senhor é meu pastor, o Senhor que é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que não vai te deixar faltar nada. É o Senhor que é o teu pastor. Mas muitas pessoas estão procurando quatro paredes aqui nessa terra, pensando que vai ocasionar, pensando que vai solucionar o seu problema e não vai ser solucionado. Muitas vezes vai ser mais prejudicado. Mas busque a Deus, meu irmão. Jesus é o dono do poder. Deus é o dono do poder. Deus ele está em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer segundo, em qualquer hora. Deus está pronto para te ouvir. Deus não é igualmente o homem. Porque está escrito na palavra que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus ele é o Todo-Poderoso. Aonde ele falar, está falado. Deus é que te guia, meu irmão. Deus é que te conforta, Deus é que te transforma, Deus é que muda a tua história. É Deus, meu irmão, busque a Deus. Deus ele fala nessa palavra comigo e contigo, que nós devemos buscar somente a Deus. Primeiramente buscamos o reino dos céus, o reino da glória. As outras coisas, vós serás acrescentada. Primeiramente nós temos que buscar o nosso Deus. Nós temos que nos humilhar, buscar o nosso Senhor Jesus, para que as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida. Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe do que você precisa, mas Deus quer que nós buscamos Ele primeiramente. É onde que muitas pessoas, muitas vezes até fala, até blasfema contra si próprio, que Deus esqueceu dele, que Deus esqueceu dela, que Deus virou as costas para ele, que Deus virou as costas para ela. Não. Somos nós que viramos as costas para Deus. Somos nós que esquecemos de Deus. É por isso que as coisas não mudam em nossa vida, em nosso caminho. É porque nós esquecemos de Deus. É porque nós esquecemos, nós viramos as costas para Deus. E vamos falar que Deus que virou as costas para nós. Não, meu irmão, é nós que viramos as costas para Ele. O homem aqui dessa terra, a mulher aqui dessa terra. Para você ter um contato com ele, uma conversa com ele, você tem que agendar. Quando você vai no advogado, você tem que agendar. Quando você vai no juiz, você tem que ser agendado. Quando você vai conversar com o médico, você vai ter que ser agendado. Tudo é agendado para os homens e para a mulher aqui dessa terra. E muitas vezes, quando você vai lá, o delegado não pode te atender. Muitas vezes, quando você vai lá, o advogado está de férias. Você vai ser reagendado para o outro mês, para você ser atendido. O nosso Senhor Deus não, quem marca a agenda não é o nosso Senhor Deus não, quem marca a agenda é você, meu irmão. É você que marca o dia e a hora para conversar com Deus. É em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação que você esteja, pois está escrito, vinde a mim como estáis, oprimido e cansado, que vós aliviarei. Em qualquer situação que você estiver, Deus ele está pronto para te ouvir. Deus ele está com você, Deus ele te ama, meu irmão. Ele não quer te ver você dessa forma que você está, não. Sai dessa vida que você está, procura Deus. Busque a Deus para você ver o tanto que é bom a glória e a felicidade de Deus na tua vida. Essa palavra, meu irmão, ela é comigo e contigo. Ela fala com nós porque Deus é amor. Deus é gratidão, a bondade de Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, meu irmão. E muitas vezes você é agendado com um mês na mão desses homens aqui dessa terra, ainda não é solucionado o teu problema, não é resolvido. Mas quando você busca a Deus, é na hora que você quer. É agora mesmo, dropa o teu joelho e conversa com Deus, que Deus ele está te ouvindo. Deus ele está ouvindo a tua oração, Deus ele sabe de tudo de você, Deus ele te enxerga. Deus ele conhece o oculto, Deus ele te conhece até mesmo antes de você nascer, dentro do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus sabe aonde que você anda, Deus vê aonde você pisa plano dos teus pés, Deus conhece os teus pensamentos, Deus conhece o teu coração, Deus conhece tudo o que você fala, o que você pensa, o que você faz e o que você deixa de fazer, Deus ele te conhece. Busque a Ele, clama a Ele, se humilha perante a Ele, para você ver sua vida ser mudada, ser transformada pela mão do nosso Senhor Jesus. Não adianta você ir para quatro paredes, onde tem muitos falsos pastores profetizando revelações que sua vida vai ser assim, e é só mentira, meu irmão. Não vai por essa cabeça desse povo não, porque está escrito na palavra que falsos profetas virão ao mundo, profetizando, dizendo que é assim, assim, e não tem nada disso. Não tem nada disso. É tanta revelação nessas igrejas que da mesma forma que você entra, você sai do mesmo jeito ou até pior. Mas Deus é a solução. Jesus é o caminho e a verdade. Deus é o caminho.
Jesus é a verdade, procura Deus. Leia a palavra. Se cada dia você ler um versículo da palavra de Deus, é uma mudança que você vai ter no seu caminho, na sua vida espiritual como também carnal. Você vai ser uma pessoa íntima com Deus, você vai andar na intimidade com Deus. Aonde você pôr a planta dos teus pés, as pessoas vão olhar em você e ver que você é diferenciado. Vão olhar em você e ver o brilho do Senhor Jesus dentro do seu rosto. Eles vão olhar em você e vai falar, nossa, mas como ele mudou. Nossa, mas como ela mudou, é porque é Jesus que está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus que está com você. É Deus que está contigo, meu irmão. Procure a Deus. Apressa os teus passos para o nosso Senhor Jesus. Porque a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Está próxima. Procure a Jesus. Apressa os teus passos para o nosso Senhor Deus. Porque a vinda de Jesus está próxima. E Jesus, quando ele vir levar os seus filhos, que ele possa estar com o teu nome e o meu no livro da vida, para que nós podemos subir com Jesus para Nova Jerusalém. E assim como Manassés foi levado para Jerusalém, eu e você também vamos ser levados por nosso Jesus para Nova Jerusalém. Mas para que isso aconteça, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Para que isso aconteça, no dia que Jesus vir buscar eu e você, que está próximo, a vinda de Jesus está próximo, para que eu e você esteja do lado direito, o lado das ovelhas. E não estejamos do lado esquerdo, que é o lado dos bodes. Nós temos que estar com nossa vida limpa, purificada de todas as iguarias dessa terra, desse mundo, para que Deus podemos achar o nosso nome no livro da vida, para que nós podemos subir com Jesus. Mas eu e você vamos para Nova Jerusalém, que é o céu, porque Jesus ele te ama e ele vai te libertar, meu irmão. Faz o que eu estou te falando, busque a Deus, clame a Deus que ele vai te libertar. Que essa palavra ela continue falando sempre comigo e contigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o teu casamento, que Deus abençoe os teus passos, a tua caminhada, onde você estiver, que Deus possa estar te protegendo e te livrando de todas as setas e armadilhas e ciladas armadas pelo diabo, que seja caído por terra, em nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão.